Olá, sou Anderson Francisco da Cruz, bacharelando em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O objetivo desse vídeo é oferecer, de maneira séria e não superficial, dicas importantes para todo aquele que possui um grande interesse em mergulhar no complexo e intrincado universo da filosofia, aprofundando-se assim de maneira mais cuidadosa e atenta às questões fundamentais de todo o pensamento ocidental. É dedicada essa apresentação tanto aos que buscam uma noção mais geral do mundo do pensamento, quanto àqueles que desejam se tornar um dia filósofos profissionais. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a dificuldade do universo filosófico. Essa dificuldade existe e não deve ser subestimada, mas também não deve ser pelo aspirante ao seu estudo superestimada. Pois até mesmo aquele que possui vocação para essa área terá, no início, grandes dificuldades. Afirmo com absoluta certeza que existem dois tipos de estudantes de filosofia. Aqueles que se deparam com grandes obstáculos no início e os que mentem. É provável que o estudante se sinta, no início, perdido e até mesmo questione a sua própria capacidade. São desafios naturais para o iniciante, os quais podem ser superados com curiosidade, afinco, persistência e paciência. Irei apontar alguns motivos pelos quais o estudo da filosofia é tão difícil no início, embora com o tempo se torne fascinante e ofereça menor resistência a cada passo. Em primeiro lugar, a história da filosofia se constitui de inúmeros pensadores, cada qual se dedicando com genialidade a assuntos muito diversos entre si, enxergando o mundo ao seu próprio modo. Estudar Kant, por exemplo, é muito diferente de estudar Hegel. Por mais que existam desafios históricos em comum, tratados por esses pensadores relativamente próximos na linha do tempo, há pouco do estudo de Kant que lhe ajudará a entender Hegel, e cada um desses pensadores oferecerá ao leitor um modo singular e próprio de enfrentar as questões filosóficas relevantes em sua própria época. Isso acontece especificamente por causa da genialidade desses pensadores. Porém, por maiores gênios que sejam Kant, Hegel, Platão e Aristóteles, nenhum desses filósofos irá resolver todos os temas levantados por todos os autores da história da filosofia. Kant, por exemplo, embora seja um dos maiores gênios da história do pensamento, deverá ser estratégico e bastante seletivo nos temas que abordar, mesmo que alcançando de forma vasta diversas áreas do pensamento. O segundo motivo que eu gostaria de destacar, o qual deriva do primeiro, é a própria forma pela qual se apresenta a multidão dos pensadores e dos pensamentos ao iniciante em filosofia, em névoa, com uma multiplicidade que não lhe permite, com clareza, possuir uma vista geral e um panorama. Diferentemente da medicina, da música e até mesmo da história, não é possível possuir uma noção nítida e clara do que é exatamente a filosofia enquanto não se estiver estudando-a já há algum tempo. O estudo sério da filosofia é algo diferente de aprender-lhe algumas noções gerais e simplificadas, as quais podem ser fartamente encontradas, mas oferece somente a sombra da riqueza da grande história do pensamento do Ocidente, construída através de um enorme acúmulo cultural. A filosofia apresenta-se inicialmente enigmática e, com o passar do tempo, oferece enorme fascínio e clareza. Terceiro motivo: existe pouco material de qualidade disponível sobre o assunto. Essa dificuldade pode ser superada, pois com o passar do tempo o estudante conseguirá facilmente distinguir entre um material de qualidade e um material limitado para os seus anseios. É importante que o iniciante estude inicialmente um bom manual de filosofia, que possua a qualidade de ser nem muito simplista e nem muito complexo. E eu diria também, não ser muito longo, porque o iniciante em filosofia deverá, primeiramente, estudar o manual e logo em seguida se defrontar com os textos dos grandes filósofos e com seus especialistas. Então eu recomendo A História Concisa da Filosofia Ocidental, de Anthony Kenny.
História concisa da filosofia ocidental de Anthony Kenny. É a recomendação que eu faço para o iniciante que quer começar a estudar um manual de filosofia. Porém, com o passar do tempo, o estudante deverá buscar o estudo alternado entre as grandes obras originais do próprio filósofo a ser estudado e os seus especialistas. Caso o interesse pela filosofia se intensifique e aumente, eu recomendaria o ingresso em uma faculdade de filosofia, mesmo que não deseje se profissionalizar na área. Para os que desejam se profissionalizar, a profissão natural será a de professor do ensino médio ou de professor de universidade. Quarto motivo: a própria genialidade e complexidade do pensamento dos grandes autores. Demora-se algum tempo para conseguir absorver esses pensamentos e se habituar a pensar de modo particularmente complexo, isto é, de modo filosófico. Quinto motivo: a aridez do universo do pensamento ocidental, especialmente a partir da modernidade. A filosofia moderna e contemporânea tornou-se extremamente árida, por se caracterizar por um humanismo exacerbado, onde se anula a transcendência e somente se abrange a esfera do homem pelo próprio homem. Desconhecem-se os grandes santos, toda a cultura geográfica e os verdadeiros místicos. Porém, estamos passando por uma fase de transição, em que a cultura passa a gradativamente desenvolver grande interesse por variados tipos de espiritualidade, ao mesmo tempo em que o ateísmo vem perdendo força, e o estudante de filosofia deve estar atento a isso. Além da dificuldade que é inerente ao estudo da filosofia, a qual é naturalmente superada com o tempo, há muitos outros pontos importantes que devem ser apontados. É importante para o amante da filosofia que haja distinção entre o estudo de temas contemporâneos, que são oferecidos atualmente em diversas palestras, e o mergulho no próprio passado histórico do pensamento filosófico, com o qual todos os apontamentos do presente estão diretamente relacionados. Palestrantes que discorrem sobre temas contemporâneos mergulharam eles próprios no passado histórico. Vivemos um momento propício para o estudo de filosofia no Brasil, período no qual pode ser constatada uma efervescência cultural importante. E esse é um tempo auspicioso para estudar temas contemporâneos, mas não sem antes beber da rica, complexa e intrincada história da filosofia do Ocidente. É o estudo da filosofia que nos permite saber como a mentalidade cultural passou lentamente a ser como é hoje. Sem estudar seriamente a história da filosofia, você não lançará raízes no solo do conhecimento e não enfrentará adequadamente temas contemporâneos. Inicialmente, o estudioso buscará o conhecimento em diversas fontes, nos mais diversos artigos variados da internet, etc. Porém, logo que começar a amadurecer a sua reflexão filosófica, deverá passar a pesquisar artigos acadêmicos, os quais podem ser encontrados, por exemplo, em sites de revistas especializadas em filosofia e no Google acadêmico. Logo no início do estudo filosófico, o principiante deverá estar atento para aprender conceitos, termos e palavras-chave que são importantes e próprias do universo filosófico. Deverá procurar os significados desses novos termos e incluí-los em seu conhecimento cultural. Expressões e termos como idealismo, realismo, nominalismo, necessidade, necessário, apodítico, universal, particular, contingente, aporia, antinomia, intuição, premissa, silogismo, acidente, empirismo, fenômeno, coisa em si, cogito, essência, uno, eleatismo, ato, potência, indução, dedução, a priori, a posteriori, juízo analítico, juízo sintético, fenomenologia, imanência, transcendência, etc., deverão ser assimilados pelo estudioso para que ele possa caminhar de maneira independente e segura dentro do universo filosófico. Esses termos próprios da filosofia não deverão ser apreendidos de uma só vez, mas absorvidos assim que forem encontrados em uma aula ou em um texto filosófico. Então, assim como muitos outros demais termos. Então, não precisa se assustar com esses novos termos. Eles são aprendidos gradativamente.
A filosofia exige mais reflexão do que memória, e pensar muito é uma atitude fundamental. É importante aprender, sobretudo, a pensar filosoficamente. O aprendizado de novos termos, noções de lógica e muita leitura atenta, repetida e pausada serão essenciais para esse treinamento. Dissemos que filósofos diferentes pensam de forma singular e que pouco do estudo de Kant, por exemplo, ajudará a entender Hegel. Contudo, em outro sentido, quanto mais conteúdo filosófico for estudado, maior será a facilidade de caminhar pela senda do pensamento, por uma importante razão. Quanto maior for o esforço em assimilar maneiras novas de pensar, mais preparado você estará para entender temas novos em filosofia, pois passará pouco a pouco a pensar filosoficamente, e temas novos serão assimilados de forma cada vez mais perfeita com o passar do tempo. É sempre mais difícil no começo, tornando-se a capacidade de assimilar conceitos novos surpreendentemente mais eficiente conforme se avança corajosamente sobre os constantes desafios do universo do pensamento. Isso por um motivo: por mais hábil que você seja na escrita, por mais que domine arte ou literatura, irá se defrontar em filosofia com uma maneira mais complexa e intrincada de pensar e de estruturar conceitos. Não se trata de a filosofia ser superior às outras áreas. Trata-se de pensar diferente. Mário Ferreira dos Santos jamais comporia os Lusíadas. E John Locke jamais descobriria a penicilina. A filosofia se trata especificamente da inteligência aplicada na estruturação de conceitos e na formulação do discurso. Quanto mais contato você tiver com grandes filósofos, apresentados sempre por bons especialistas, que é importante, né? Professores e comentadores, mais aprimorado você estará em pensar filosoficamente. E nesse sentido, é interessante que quando você começa a estudar filosofia, você começa a falar: o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, será que isso não é para mim? Não tenho capacidade e tal. Aí passa um tempo, você continua estudando filosofia, quando você volta para aquele texto, o texto só falta falar. Surpreendente. Não se assuste com a dificuldade inicial, isso é uma coisa normal, no começo, no início. Também por esses motivos é importante que você o quanto antes passe a buscar textos filosóficos e comentários mais complexos e aceite sempre desafios ao seu pensamento, inclusive considerando a possibilidade de estudar uma nova língua, quando começar a estimar em especial um autor. Enfrente os grandes textos, que não sejam confusos, mas que ofereçam algum desafio. Um texto filosófico precisa ser lido de maneira não muito rápida e por várias vezes. Leia um parágrafo, faça uma pausa, leia-o novamente, atentamente articulando os termos. Faça pausa entre os parágrafos. Se possível, tente se manter relaxado, alternando o estudo com algo que você considere agradável, como ouvir música, entre os intervalos. Depois de assim terminar uma seção de parágrafo e uma porção do texto, releia-o novamente. Os conceitos se revelarão muito mais claramente conforme foram se sucedendo as repetições de leitura. É como eu digo, o texto só falta falar. Textos filosóficos não foram feitos para serem lidos, mas para serem estudados. É necessário ao filósofo ter uma noção geral, considerável de toda a história da filosofia, e ao mesmo tempo se especializar em um período e em um autor. Com o passar do tempo, você passará a entender o universo filosófico e se apaixonará por seu estudo. Afinal de contas, tal qual a música, a literatura, a teologia, a história e as demais áreas do pensamento humano, a filosofia, embora apresente-se timidamente de maneira enigmática no início, também se revela, com o passar do tempo, um universo fascinante. Até a próxima.